Olha, os trabalhos da CPI vão continuar, a gente já mostrou aqui durante o recesso, ouvi um pouco a fala do senador governista Marcos Rogério e como é nossa missão aqui na CNN. Vamos ouvir os dois lados. Vamos agora convidar para participar de uma entrevista com a gente a senadora Elisiane Gama. A senadora Elisiane Gama faz parte ali da bancada feminina, está sempre participando, questionando, inquirindo ali os depoentes e é, inclusive, colocada por alguns membros do chamado G7 como parte do grupo também, né? Eu já fiz essa brincadeira com a senadora aqui, porque já ouvi dos senadores que é G7 mais Elisiane Gama, por conta da sua participação, senadora. Pois bem, vamos começar, senadora, também falando sobre esse vídeo do Eduardo Pazuello e aí eu quero a sua opinião a respeito. A gente já ouviu aqui o governo falando que não acredita que há nada que incrimine o ministro Pazuello naquele vídeo, que diz que se seguir uma investigação sobre isso, será uma investigação sobre nada, palavras do senador Marcos Rogério, mas a sua opinião, como é que a senhora recebeu esse vídeo, o que pode levar essas imagens daqui para frente num retorno da CPI, né? Que investigação que pode surgir daí? Primeiro, boa tarde, né, a todos e a todas que estão nos acompanhando e ouvindo agora há pouco o colega tentando naturalizar esse crime. Eu quero entender, então, o que é crime, né? Você vê aí o ministro negociando claramente, tanto que ele faz ali o vídeo com empresários e na conversa, na oitiva que ele teve na CPI, ele disse que não sentava, que não era função do Ministério da Saúde sentar com empresários e, diga-se de passagem, não eram empresários do laboratório, eram intermediários, que, aliás, passou a ser uma prática desse governo, negociando uma vacina por quase 3 vezes o valor do que é negociado pelo Butantan, que estava lá em torno de $10 e essa por $28. Se isso não é algo que se possa se preocupar, eu não sei mais o que é. Nós tivemos, ao longo de todo o processo de andamento da CPI, exatamente isso. Uma ação que lá atrás a gente imaginava que era apenas negacionismo, nós tivemos uma atenção seletiva do governo. O governo deixou de lado, por exemplo, a Pfizer, dezenas de e-mails foram enviados, nenhuma resposta foi dada nos primeiros meses, se levou 330 dias para que se houvesse a formalização desse contrato. Depois você vem a Covaxin com 97 dias, e é bom lembrar quando a base governista diz: olha, o governo não pagou nada, Covaxin, o dinheiro não foi transferido, mas foi empenhado R$ 1,6 bilhão, e só não foi pago por conta da denúncia que veio realmente à tona, diante de uma coisa que não havia naquele momento, por exemplo, a autorização da Anvisa brasileira, nem a autorização da agência indiana, nem precedente legal para isso. Porque quando as tratativas se iniciaram e o início, por exemplo, da assinatura de fato do contrato, a medida provisória e as emendas nem tinham sido aprovadas, e mesmo assim houve uma agilidade para essa vacina. Uma vacina cara, com um valor, por exemplo, diferente do valor da Pfizer, que era mais barata. Agora você tem uma nova informação de um ministro que negocia uma mesma vacina por 3 vezes o valor, negocia diretamente com o empresário que é intermediário, não é o representante do laboratório. Veja que é um cenário extremamente nebuloso. Quando nós pedimos agora, por exemplo, o adiamento da CPI, a prorrogação dos prazos da CPI, está muito claro. O governo não queria a prorrogação, tentou a todo instante impedir, obstruir, para que realmente essa prorrogação acontecesse. E quando a gente vê mais uma denúncia dessa natureza, a gente começa a entender o porquê da não prorrogação. Porque, de fato, nós temos ainda muita coisa a investigar. Outra coisa, nós temos hoje, pelas informações do próprio governo, contratualizada 600 milhões de doses. Das doses que nós temos já hoje informadas, na verdade, não chega nem metade disso. Então, nós precisamos analisar todos os contratos que foram feitos pelo governo e entender qual deles, de fato, tem algum tipo de indício de irregularidade e buscar, de fato, esses responsáveis.
Não dá simplesmente para receber uma notícia dessa magnitude e dizer que é apenas mais uma. Tudo que não deu prosseguimento até agora, ela não deu porque ela esbarrou na possibilidade de uma denúncia, porque ela esbarrou exatamente nesses acordos espuros que foram feitos entre eles. A gente vê o caso, por exemplo, ali da AstraZeneca, 400 milhões de doses através da Sanar, que foi um fato que nós acompanhamos aqui. Aí eles dizem, mas o contrato não foi fechado. Mas as tratativas foram feitas, as reuniões aconteceram, o encaminhar aconteceu. Aí você tem a denúncia e se barra, né? Acabou realmente barrando. Mas só se barrou por conta das denúncias que vieram à tona. Senadora Elisiane, vou colocar na conversa também o meu parceiro âncora Kenzo Matida, que está em Brasília, e também tem pergunta para a senhora. Kenzo, é contigo agora. Obrigado, Tainá. Senadora, eu gostaria de saber, inclusive na última entrevista que a senhora deu aqui no 360, a senhora falou sobre isso, dos caminhos que a CPI pode traçar e que vários caminhos às vezes podem não levar a lugar nenhum, né? Diante dos últimos depoimentos que a gente tem visto aí, diante da denúncia, diante da informação que a gente trouxe a público hoje sobre essa negociação do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ali para a compra da Coronavac, num preço 3 vezes maior também. Eu gostaria de saber, senadora, na sua opinião, qual deve ser o caminho? Esses caminhos devem se cruzar diante dos últimos depoimentos que foram feitos à CPI, elencando vários militares ali do Ministério da Saúde envolvidos nessas negociações com as vacinas. Qual será o caminho a partir de agora, a partir de agosto, quando a CPI for retomada, na sua avaliação, senadora? Primeiramente, nós estamos num recesso, mas, como a gente sabe, recesso não é férias. Nós estamos no meio de uma pandemia. O nosso objetivo era que a gente continuasse, na verdade. A gente teve um probleminha com o Skype da senadora. A gente vai tentar retomar para dar para ela também ao mesmo tempo que a gente deu aqui para o senador Marcos Rogério. Mas, enquanto isso, a gente segue, então, com outros assuntos, né? Daqui a pouco a gente vai trazer também informações sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Vamos trazer também mais detalhes ainda sobre esse assunto que a gente estava tratando aqui com a senadora Elisiane Gama. Conversamos antes com o senador governista Marcos Rogério sobre essa negociação aberta pelo ex-ministro Eduardo Pazuello com empresários que se diziam intermediários da vacina Coronavac, representantes da fabricante Sinovac. Daqui a pouco eu trago mais informações, não saia daí. CNN 360. Apoio Hospital IGESP. Nossa vocação é cuidar. Medicina de ponta no coração de São Paulo. Será que compensa ser o primeiro da sua espécie a pensar diferente? Ser o primeiro a pisar em terra firme. O primeiro a voar, a andar em 2 pernas. E quando tudo isso está em risco, quem é o primeiro a fazer diferente? O BV é o primeiro banco a neutralizar o CO2 de todos os veículos que financia, porque sempre compensa fazer mais pelo planeta. Você já pensou em fazer uma viagem de vinhos para a Serra da Mantiqueira? Queremos que a pessoa que tome o vinho tenha um pouco dessa sensação que a gente está tendo de estar aqui nesse lugar tão especial. É um vinho muito diferente de tudo que eu já experimentei. Outro vinho delicioso. Começamos bem. E eles são bem diferentes, né? Exatamente. Ou seja, tudo na vida é a experiência que vale. Viagem e gastronomia com Daniela Filomeno. Amanhã, 9 da noite, só na CNN. Três Corações, o café de quem ama café. Construindo pavimento por pavimento, a MRV se tornou a maior construtora da América Latina. Mas a vantagem de estar no topo é ter uma visão ampla do entorno. Só assim é possível investir em revitalização de áreas, saneamento básico, reforma de escolas e centro de saúde no entorno das obras.
Porque mais do que construir casas, queremos construir desenvolvimento humano. MRV, o futuro a gente constrói hoje. Horário nobre, com informação, com credibilidade, com notícia ao vivo. Um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro, Márcio Gomes, está no CNN Prime Time. Hoje, 6 da tarde. CNN Prime Time. Apoio. Sadia Speciale. Deixa seu momento ainda mais especial. Que Saúde. A evolução dos planos de saúde com cuidado de verdade. O Bradesco Prime conecta você ao melhor do futuro. 5h01, 360 está de volta. Vamos atualizar o quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Mais cedo, um novo boletim médico indicou que ele está passando bem e que o quadro de saúde segue evoluindo satisfatoriamente. Leandro Magalhães é o nosso repórter que está aqui em São Paulo, em frente ao hospital onde está internado o Bolsonaro, e tem mais informações. Leandro, com você, boa tarde. Oi, Tainá, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Isso mesmo, Tainá. Tainá, até o momento não há uma data cravada para poder o presidente sair daqui do hospital em São Paulo, ter alta no caso. Pode ser no domingo, pode ser também na segunda-feira, né? Segundo a equipe aqui do hospital. Eu conversei agora há pouco com o presidente Jair Bolsonaro, um pouquinho mais cedo, e ele disse o seguinte, disse que por ele sai até amanhã. Mas vai depender da equipe médica aí para ver o melhor momento para poder dar alta ao presidente Jair Bolsonaro. Agora há pouco o presidente fez uma postagem nas redes sociais, ele postou uma foto com os ministros, ele está despachando aqui no hospital através de videoconferência com alguns ministros. Foi colocado o computador mais cedo, mas essa foto mostra o presidente conversando através do celular. E essa foto também mostra ele com um acesso aqui no pescoço, porque ele está tomando soro ainda através desse acesso, mas está despachando já com alguns ministros. Mais cedo também, ele postou uma foto caminhando pelos corredores aqui do hospital. Ele começou a fazer essa pequena caminhada desde ontem, a gente disse aqui na CNN, e nessa foto mostra bem o acesso e também o soro, né, que ele está tomando. Pela manhã, ele também teve reunião com o ministro Luiz Eduardo Ramos, chefe da Casa Civil, e o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes. Foi uma videoconferência, evidentemente, por volta mais ou menos das 10h40 da manhã às 11h40 da manhã. Bem, o presidente ele está fazendo uma dieta com comida pastosa, como sopa totalmente líquida e também gelatina. Essa é uma orientação da equipe médica para poder ele manter nesse tipo de alimentação até depois de sair daqui do hospital. Ontem o presidente chegou a dizer que hoje tinha uma grande chance dele sair, mas como eu falei, a equipe médica avaliou que ele deve sair daqui a 2 dias mais ou menos, no domingo ou na segunda, não tem data cravada, mas por ele já sairia já amanhã, Tainá. Obrigada, Leandro, pelas atualizações. E a gente agora vai retomar o contato com a senadora Elisiane Gama. Ela conversava com a gente antes do intervalo, deu um probleminha ali na conexão, mas está de volta. Kenzo, a pergunta era sua. Repete então para a senadora continuar com a resposta. Vamos lá, obrigado, Tainá. Senadora, na última entrevista que a senhora deu aqui no CNN 360, inclusive a senhora falou sobre isso, os diversos caminhos que a CPI pode traçar e às vezes muitos caminhos podem não levar a lugar nenhum, né? Mas diante do cenário que a gente tem visto nas últimas semanas aí, de acordo com os últimos depoimentos e também com a informação que a gente trouxe a público hoje aqui sobre essa negociação do ex-ministro Eduardo Pazuello com pessoas que se diziam representantes ali da Sinovac para oferecer a vacina para o Brasil a um preço 3 vezes maior do que o governo brasileiro pagou ali para o Instituto Butantan. Como é que a senhora avalia que devem ser retomados esses trabalhos e qual deve ser o principal caminho que a CPI deve seguir a partir de agosto, senadora? Veja, nós estamos numa etapa que eu acho que é a última etapa da CPI, que é exatamente a busca do dinheiro, do caminho do dinheiro, né? A gente teve lá atrás negacionismo, tivemos lá atrás negligência, né? Tivemos lá atrás várias ações que poderiam ter sido feitas e não foram feitas, e nós acompanhamos e investigamos isso muito bem.
E aí, de umas semanas para cá, iniciamos exatamente essa investigação acerca do que a gente entende um grande esquema de corrupção dentro do Ministério da Saúde. E todo dia a gente tem um fato diferente, não é? A notícia que é hoje reverberada em toda a imprensa nacional é exatamente a representação do que está por vir. Quando nós tivemos a prorrogação da CPI, e a gente via lá o governo sempre buscando, não é, para que essa prorrogação não acontecesse, hoje, exatamente hoje, sexta-feira, você começa a entender o porquê de o governo não querer prorrogar, porque a gente sabe que tem muitas denúncias que virão até nós. Então, nós vamos estar, inclusive, chamando a representação dessa empresa, não é, que teve essa reunião com o ministro Pazuello, tentar entender o porquê dos $28 e não de um valor abaixo, como era já comercializado de fato no Brasil, entender como se deu essa reunião, por que ele foi recebido pelo ministro Pazuello, já que o ministro Pazuello dizia que não recebia, por exemplo, empresários, e por que o ministro Pazuello busca mais um intermediário, né? A gente vê vários intermediários ao longo da negociação que aconteceu no Ministério da Saúde. Algumas empresas, como a gente chegou inclusive a ver ontem, nem sequer CNPJ tinha no Brasil, mas tinha uma intermediária. Então, essas intermediárias, fica muito claro que parecia ali uma tática, uma ação orquestrada dentro do Ministério para levar vantagem, não é? O chamado comissionamento, que a gente sabe que para servidor público a palavra certa e o nome de comissionamento é propina mesmo, não é? Então nós vamos estar acompanhando. E outra coisa, não sei se eu falei, não sei se chegou a ouvir, lembrando que nesse período agora do recesso é um período que a gente vai estudar os dados, a gente vai se debruçar em cima das informações. Então nós temos muita quebra, nós temos um catatal de documentos ali que a gente realmente vai estar estudando de forma aprofundada. Então, o período é de recesso, mas a gente não está parado, a gente está trabalhando, a gente está aí 24 horas em estado realmente permanente de comissão parlamentar de inquérito e a gente vai trabalhar para que logo na retomada a gente já tenha, além de votação imediata, logo no dia 1º, de novos requerimentos, a gente possa aí ter novas convocações. Tá certo. Senadora Elisiane Gama, como a gente costuma dar ao mesmo tempo, né, para um lado e para o outro, eu fico aqui, agradeço a sua participação e fica o convite para uma próxima também. Estou à disposição. Parabéns a você pela dinâmica do programa, com muita simpatia, com muita competência, e a todos os demais aí que estão com você. Muito obrigada. Obrigada, senadora.